mim, de nós, perdoa-nos nossos pecados, meus, pensamento que sai do coração, lava-nos com teu sangue, Jesus, por tua graça, aceita o culto coletivo e o culto individual de cada um aqui, Senhor. Aceita a adoração da tua filha, do teu filho, porque o Senhor conhece os corações e a mente. E nós não queremos fazer uma oração periférica, epidérmica, mas orar com o nosso coração, com a nossa alma, te apresentando esta noite, mais uma vez, pedindo que os céus se abram, que se abram os céus sobre nós, ó Deus, que seja uma noite de cura, libertação, ó Deus, mudança, metanoia, uma noite, ó Deus, de conversão, arrependimento, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Sente um pouquinho, louva a Deus, o hino da harpa cristã, fala o número. Senhor, toda a glória da paz do Senhor, amém? Muito glorificar, Senhor, a harpa de número 107. Cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo e de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas Gostaria de ouvir só a promessas de igreja Jesus, repetindo isso. Firme! oh Cristo. Sim, Firme nas promessas de Jesus. é pra quem tá firme, hein? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aqueles que estão firmes na promessa do Senhor, aplauda o nome dele. Aleluia. Louvado seja o Vamos Senhor. lá também. Quarta de Glória a número Deus. 15.
longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. foi na cruz, Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bondoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro. Gostaria de ouvir só a igreja para terminar. Foi na cruz, foi ali. Foi na cruz, Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Se é para Ele, tem glória a Deus aí também? Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler a bendita e santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Eterno, o nome do Senhor. Livro de Esdras. Glória a Deus. Capítulo de número 3. Vou convidar o pastor Ivanildo para ler juntamente com a igreja. Glória a Deus. Capítulo 3, verso de número 8, até o versículo de número 13, do 8 ao 13. Eu vou ler os versos pares, toda a igreja lê os versículos ímpar com o pastor Ivanildo.
diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Josua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Verso 9. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, aleluia, que as vozes se ouviam de muito longe. Meu Deus! Meus irmãos, vamos orar, mas antes de orar, preciso fazer um breve comentário sobre esse texto. Esse texto está dizendo diga comigo, recomeço. Recomeço. Nunca é tarde para você recomeçar. Só não pode recomeçar quem já morreu. Mas quem está vivo, dá para reverter muita coisa ainda, não dá? Quem tem fé para isso? Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. E esse texto é a reconstrução do segundo templo, que o primeiro foi destruído. E o texto vai dizer, em breves palavras, de que a instituição que Esdras colocou para o povo, Josué, Zorobabel, é que quando estavam para agradecer a Deus por esse novo recomeço, aconteceu um fato ali, é que tinha gente velha do passado, e estava lembrando do primeiro templo, e aí estavam tristes, porque estavam vivendo do passado, olhando para o passado e triste. Mas se você olhar esse texto aí, vai dizer que havia alguns que estavam chorando, depressivo, nostalgia, aquilo que era tempo bom, aquilo que, triste, mas com tristeza. Mas o texto vai dizer que a voz dos que estavam jubilando era tão alta. Opa, tem gente pegando. A voz de quem estava celebrando, agradecendo, era tão alta que suplantou a voz dos que estavam tristes, depressivos. E que Deus está me dizendo para mim e para você: não deixe o inimigo, ou pessoas, ou o passado suplantar o que Deus tem para você no futuro. De repente, alguém vai dizer: não dá mais não, fulana, já o diabo, ou até a tua mente. Mas prefira a voz de júbilo, dizer: não, é um novo recomeço. Quem precisa de recomeço? Eu preciso. Oh, glória a Deus. Ainda esse ano começa, as coisas vão virar na tua vida, na tua casa, na tua família, tua vida espiritual, sentimental, emocional, financeira, a tua habitação é oh, glória. Então o convite essa noite é essa: celebre, agradeça. Isso, profetiza. Não fica chorando não, já chorou. Você já chorou muito. Deus está dizendo assim: chega, o tempo de chorar já passou. Agora está chegando o tempo de você celebrar pela fé. Se você tem fé para isso, levante suas mãos, abra o seu coração, ore a Deus agora.
Em nome do Senhor Jesus. Tiago, vem orar. E logo após o louvor, ora, já vai louvando a Deus. Mas celebre a Deus. Peça a Deus um novo recomeço. Eu vou celebrar o que Deus tem para minha casa, minha família. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. É uma noite de alegria, é uma noite de celebração, Senhor. A tua palavra diz lá em Salmos 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã a alegria vem, a alegria vem. O nosso pastor acabou de declarar aqui pela tua palavra que é noite de recomeço, Senhor. E nós declaramos e profetizamos: haverá um amanhecer, Senhor. A alegria virá, Senhor. É noite de recomeço, Senhor, de celebração. E eu quero convidar toda a igreja a celebrar, a se alegrar, a jubilar no Senhor, a jubilar no Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas Ele tem a fazer. Em nome do Senhor Jesus, receba o louvor, a adoração, o culto que entregamos a Ti esta noite, como perfume agradável às Tuas narinas. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. A alegria vem, a alegria vem. Glória a Deus. É só uma noite, o vento vai passar, eu sei. O meu Deus vai te colocar de pé mais uma vez. Oh. A fria madrugada vem com a intenção de me fazer parar, mas não vou desistir, eu vou caminhar em frente, vou com Deus, eu vou, pois sei bem e vitória, que existe um novo recomeço. Eu parei de chorar porque eu descobri que é só uma fase. Essa é a palavra para nós esta noite. Pois o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem, mais alegria vem. O choro pode durar uma noite inteira, mais alegria vem, mais alegria vem. Oh, 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 oh. Perdi o sono, mas não deixei de me encontrar com meu Deus. Eu vim falar que eu confio em Deus. Eu vim dizer que estou firmado em Deus. Não é uma noite que vai fazer com que eu perca minha fé. Eu vim falar que eu estou firme de pé. Firmado estou, firmado estou. E o que a palavra de Deus nos diz? Pois o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem, mais alegria vem. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem, mais alegria vem. Perdi o sono, Perdi o sono, mas não deixei de me encontrar com meu Deus. Eu vim falar que eu confio em Deus. Eu vim dizer que
noite inteira, mais alegria vem, mais alegria vem. O choro pode durar uma noite inteira, mais alegria vem, mais alegria vem, mais alegria vem, mais alegria vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Ele já se faz presente aqui nesse lugar. Você pode sentir a presença dele? Santo, Santo Deus. Declare isso comigo. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, em sacrifício vivo eu quero oferecer. Declare seu fogo. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, e sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, 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 oh. Declare que o nosso louvor, que o nosso louvor não seja momento de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade. Hoje que vale ter tudo e não ter nada. Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e o
usa as canções mais lindas. Se eu não for uma canção que alegra ti, se meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e usar as canções mais lindas. Se eu não for uma canção que alegra ti, se meu coração não queimar, nada vale se meu coração não estiver em sinceridade. Nada vale se eu não me colocar disposto aos seus pés, Senhor. O que vale ter todo dia na sua casa e não se render a ti, não se aquebrantar por ti, não se doar por ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E não se apagará. É só para quem crê nessa promessa, que o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. E não se apagará. Declare isso. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Eu posso sentir a presença dele aqui nesse lugar. Está descendo como fogo, o fogo, o fogo, o fogo. Ele já está aqui nesse lugar e não se apagará. Levanta as suas mãos pronto e declare isso. O fogo é em teus olhos. Deixa eu me apaixonar. Vês eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos. O fogo fez eu me apaixonar. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Esse lugar queimou todos os outros amores. Eu quero ver sua igreja louvando isso. Fogo em seus olhos. Fogo em teus olhos. Declare isso. Fez eu me apaixonar. Fez eu me apaixonar. Baixinho, baixinho. Queimou todos os outros. Queimou, queimou, queimou todos. Declare, eu ainda tenho sede, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode vir queimar. Bate isso, vai. Pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Lá em cima o fogo em seus olhos. O fogo em teus olhos. Eu acredito que você esteja sentindo a sua presença. Aleluia, aleluia. Santo Espírito de Deus, que já se manifesta sobre a casa, sobre a casa. Ele já se faz presente aqui. Fogo em teus olhos.
olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Oh, fogo em teus olhos, fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ele já se faz presente aqui. Santo, santo, santo. Aleluia. Santo, aleluia. Presença, Senhor, que o Senhor está depositando sobre essa igreja. Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, tenha liberdade entre nós. O inimigo não tem forças contra a nossa vida, pois estamos guardados com sua presença. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo e não estou sozinho. Você pode louvar isso? E eu no esconderijo não estou sozinho, tu estás comigo. Grita isso mais forte que você puder. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, irás prover. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Eu creio em ti, pois eu vivo porque creio que irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. O fogo não me queima, o fogo não me queima nas águas não vou afundar, pois eu estou sozinho, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado, seu nome é Jeová Jireh, irás prover. Eu creio, haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade
tempestade e o vento forte não vão roubar. não vão roubar a minha Santo fé. Deus, Em ti, meu Deus, a tempestade, e o vento forte não vão. roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, temer porque se eu estou louve, guardado, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Ele está provendo hoje aqui. É só quem tem fé vai receber. Ele está provendo, Ele está provendo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Glória! Deus. Glória a Deus. Sente adorando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga para esse irmão, para essa irmã, a tempestade vai passar, ela passa. Fala para ele. Passa. Passa. Vai passar. Glória a Deus. Já passou. Isso aí, Samuel. Já passou. Já passou. Melhor isso. Meus irmãos, a gente quer ganhar tempo, não é? Dá bastante tempo o nosso preletor, a palavra de Deus. Mas nós estamos felizes, alegres, agradecendo a Deus por esses 8 anos. E todo ano, graças a Deus, desde o primeiro ano, Carlos Júnior está aqui. Né, Carlos Júnior? Desde o primeiro ano. A gente tem uma amizade que o céu nos presenteou. Bem antes disso, né? E permanece, perpetua, está se perpetuando até a eternidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, cada um de vocês, cada membro, cada agregado, congregado, cada patrocinador dessa obra, cada mantenedor que Deus, as irmãs da oração, meu Deus, os obreiros. Depois a gente vai, esses dias todos, vamos falar, vamos fazer, vai ter aqui ainda, né, os agradecimentos. Mas hoje nós estamos felizes, agradecendo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então é recomeço. É o ano profético de Esdras. Amém? Quem recebe isso? Depois a gente vai contar a história nessa semana de como nós começamos, né? Lá na salinha das crianças, né, Márcia? Lá na salinha. E hoje a igreja... Aí, até o céu tá... O trovão... Glória a Deus. Meus irmãos, e Deus, Ele é o provedor, mais uma vez proverá, está provendo. Há um tempo agora de medo, né, no país, no mundo, com essas políticas aí dos Estados Unidos, as empresas, recessão, colocando quadro, ameaça, o barco vai passar, desemprego. Mas Deus, irmãos, escute bem, eu lembro aqui agora... Eu sei que muita gente está preocupado, você que está trabalhando, aí vem os boatos na empresa, o barco vai passar, vão diminuir, dá uma pai de família, as irmãs, as pessoas com medo do aumento das mercadorias, mas mesmo assim, ainda assim, eu fico com o que a Bíblia diz, eu fico com o que a palavra de Deus diz. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, olha a expressão, ainda
que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio dos mares, ao rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus. Deus está no meio. Olha, tem os pregadores que pregam, e eu, desculpe, mas não gosto dessa expressão, pregadores, louvores. Deus ainda é o mesmo, Deus ainda está no controle. Está errado. A expressão ainda é uma conotação de um tempo, de que foi, que pode não ser, e que deixou de ser. A palavra ainda é para nós humanos, ainda é para a esfera terrena. Para Deus não existe ainda. Aí ele vai dizer assim, isso ó, verso 6. As nações se embraveceram. Não é o que está acontecendo? As nações, China, Estados Unidos, retaliação e tal, e todo mundo, os reinos estão se movendo. Mas o texto assim, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso 7. O Senhor dos exércitos, o quê? Está conosco. O diabo quer desconstruir isso na minha mente, na tua mente, mas não vai desconstruir isso não. Glória a Deus, é o nosso refúgio. Verso de número 9. Ele faz o quê? Cessar as guerras até o fim da terra, e faz o quê? Quebra o arco, corta a lança e faz os carros queimar no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Fala para esse irmão, se uma porta se fechar aqui, Deus abre outra ali. É ou não é? Se fechar, não, e o que vai ser? O que vai ser da gente? Irmão, Deus está. Deus é. Eu vou classificar 3 frases desse texto de Salmos. 3 parágrafos, 3 tópicos. Qual é? Deus é, Deus está e Deus faz. Vamos lá? Deus é, Deus está e Deus faz. Pronto. Ô glória! Verso 11. O Senhor dos exércitos está. A gente leu antes, Ele faz. Deus está, Deus faz, Deus Ele é. Fica de pé só um pouquinho. Eu quero, em nome de Jesus, pouco tempo, mas a gente vai orar agora. Essa questão de ansiedade, essa questão de medo, essa questão de como é que vai ser, Senhor? Se eu ficar desempregada, se eu fiquei desempregado, meu irmão, confia. Ele vai abrir uma porta excelente para você, tua casa, tua família. Nós não vamos, Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Ele é o provedor. Você crê nisso mesmo? Às vezes a gente é abalado, a gente fica, e o diabo quer dizer isso na nossa cabeça, ou a gente, não, será que, como é que vai ser? Você já passou por coisas piores, gente? E Deus não te livrou? Pastor Ivanildo, venha fazer esta oração, em nome de Jesus. E logo após, você vai se preparar para ofertar ao Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Você vai fazer o seu voto, o seu desafio, o seu agradecimento, o seu sacrifício de fé. Dizer, Senhor, dinheiro não me prende, não estou preso de dinheiro, não. Não, dinheiro não me domina. Não, dinheiro não me faz. Porque eu creio que o Senhor tem muito mais para me dar. Amém? Logo após a oração do pastor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Deus eterno, único e todo-poderoso Deus. Senhor, nós chegamos até aqui pela Tua permissão, pelo estender da Tua mão, do Teu braço forte. Chegamos até aqui pelo Teu olhar sobre esta casa, Senhor. Casa esta que nasceu e foi estabelecida neste lugar como casa de oração, casa de pão, local da manifestação do Senhor. Ó Deus, e nesta noite, Senhor, nós queremos primeiramente externar a Ti e falar com os nossos lábios, a nossa boca, toda a nossa alegria, Senhor, por termos um templo, uma casa espiritual, onde nós, aleluia, podemos deixar, Senhor, os nossos problemas, entregar nas mãos de Deus, do Senhor,
as nossas causas e aguardar em Ti, esperar no Senhor, porque a vitória ela vem, ainda que alguns digam que é o fim. Ó Deus eterno, é o Senhor quem supre a igreja. Pai querido, o Senhor é o nosso Jeová Jireh, aleluia, o Deus que provê todas as coisas, meu Pai. Ó Deus, e neste momento em que o Teu filho e a Tua filha estará, Senhor, dizimando e ofertando neste lugar, Pai querido, para que as portas da tenda, Senhor, sejam alargadas e o Teu nome continue sendo glorificado. E a minha oração a Ti é: ó Senhor de toda a glória, continua, Senhor, abençoando Teu filho, a Tua filha, em todas as coisas, em provisão, em saúde, em livramento, em segurança, porque escrito está: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas o Senhor é o guarda do Teu povo, o Senhor é o supridor de todo o Teu povo. E eu, com a minha oração, eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Milagre, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. Vai ou não vai, gente? Pastor Carlos Júnior, meu amigo. Glória a Deus. Obrigado, Tiago. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, tá? Poder participar, ver essa igreja sendo plantada. A gente usa muito esse termo, principalmente no seminário, né? A gente entende que igreja não se abre, igreja se planta, é plantada. E eu tenho certeza que Deus foi quem plantou essa igreja, os irmãos aqui nessa região, para que o evangelho fosse pregado. Estou muito feliz mesmo de poder ver o crescimento da ADPEC. Está crescendo. Por isso você vai me jogando para fora, né, pastor? Isso aí não... Olha, obrigado, pastor Biron. A melhor coisa que tem na vida é você ter amigos. É muito importante, muito bom você ter amigo e valorizar os seus amigos. Estou muito feliz de fazer parte desse momento, tá? Esse 8º ano, pastora Áurea. Deus abençoe vocês, tá? De uma forma muito especial. Amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Eu sempre digo isso, cada ano que passa eu vou ficando mais bonito. Eu queria entender como é que pode o cara envelhecer tão bem assim. Olha o invejoso aqui, pastor. Vamos lá. Vamos ficar em pé para ler o texto sagrado? Vamos lá? Evangelho segundo escreve o apóstolo João. Evangelho segundo escreve João. Nós leremos o capítulo de número 6. Evangelho segundo escreve João, capítulo 6, o verso de número 29. Os irmãos encontraram, digam amém. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, mas já vos disse que também vós me tendes visto, e contudo não credes. Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento aí, por favor. Vamos lá. Bom, amados, João usa uma hipérbole no seu evangelho, e a hipérbole é que não seria possível registrar todos os milagres ou feitos que Cristo realizou, quanto passou aqui na terra, ainda que de forma muito curta, mas por conta de ter feito muitos milagres, João usa uma hipérbole dizendo que isso seria impossível, improvável, nós registrarmos todos esses milagres. Entretanto, os evangelistas cuidadosamente, os escritores do Novo Testamento cuidadosamente selecionaram alguns milagres, e esses milagres, dentre estes, alguns ficaram muito mais conhecidos do que outros. Então é natural que a gente vá lendo a Bíblia Sagrada, não que nós venhamos a menosprezar, mas o uso contínuo no púlpito, nas mensagens, nas canções, faz com que um texto se torne mais conhecido do que outro. Dentre esses, de milagres, por exemplo, ressurreição de Lázaro, todos nós aqui conhecemos, a transformação da água em vinho, bem como o caminho sobre as águas, quando ele atravessa por cima da tempestade, e também a multiplicação dos pães. Esses textos, talvez esses milagres, ou talvez mais alguns, são os mais celebrados, os mais lembrados por toda a igreja. E acredito que você já leu esse texto, já cantou esse texto, já meditou nesse texto, que é sobre a multiplicação dos pães. Nós lemos aqui um fato que acontece após a multiplicação dos pães. Eu sei, repito, insisto, que eu sei que você sabe esse texto. Eu só quero refrescar a memória de vocês do que é que está acontecendo para que essa discussão, esse diálogo viesse a acontecer sobre Cristo afirmar ser o pão da vida. Primeira coisa que nós devemos lembrar
é que o capítulo 6, Cristo está indo para um lugar deserto. Lembrando a vocês que tanto Mateus como Marcos também registram esse acontecimento. E indo para um lugar deserto, ele não convida a multidão. Isso é muito importante. A multidão é que parte em direção a Cristo, para um lugar deserto, de livre e espontânea vontade. Em nenhum momento Cristo chama a multidão para acompanhá-lo para este lugar afastado. Quando Cristo vai para este lugar afastado, o texto sagrado diz que mesmo ele não tendo convidado a multidão, ele também não rejeita a multidão que lá estava, mas passa a ministrar ao povo, e essa ministração se prolonga. Prolonga-se tanto que a tarde já estava indo embora e a noite se aproximava. Perceba que nesse primeiro encontro, porque Marcos registrará no capítulo 8, bem como também no capítulo 6, 2 encontros que há multiplicação de pães. Mas neste capítulo 6, que João registra e que Marcos também registra, no capítulo 6, Cristo é quem nota a fome no povo. Vou repetir, em nenhum momento o povo grita a Cristo: estamos famintos, estamos com fome, mata a nossa necessidade. O povo simplesmente está, nesse primeiro encontro, tão sedento de Cristo, que eles não notam a noite se aproximando, nem a fome apertando, e nem tampouco a falta de dinheiro. Eles permanecem sentados, ouvindo Cristo ministrando, e Cristo é quem nota a fome no povo. E percebendo, numa ação de compaixão e de misericórdia, pergunta aos seus discípulos: há possibilidade de alimentarmos essa multidão? E a resposta é direta: olha, Senhor, nós não temos essa possibilidade, porque o dinheiro que temos é um dinheiro para a manutenção da nossa viagem. Nós não convidamos essa multidão. Inclusive, se tivéssemos convidado e tivéssemos dinheiro, aonde compraríamos alimentos? Estamos num lugar afastado. Quer um conselho? Despede a multidão, é fácil de resolver. Estamos afastados, não estamos extremamente perdidos no deserto. Se o Senhor der uma até logo, eles retrocedendo para casa, terão tempo suficiente de se alimentar ao longo do caminho. E aí Cristo, mais uma vez, é quem toma a iniciativa. Mesmo podendo dar tchau para o povo, mesmo sabendo que está próximo da cidade, é Ele que insiste e diz: não, eu não vou despedir essa multidão com as mãos vazias. Apresenta-se no cenário pães e peixes contidos no cesto, e Cristo, levantando e tendo dado graças, multiplica os pães e peixes, e aí distribui para a multidão, fazendo sobrar 12 cestos cheios. Você não precisa ser teólogo, hebraísta, mestre em grego, é só ser um leitor atento. Se você ler esse parágrafo de forma atenta, você vai perceber que, no mínimo, 3 características de Cristo estão sendo destacadas. Primeiro, sua capacidade de compaixão. Segundo, sua capacidade de misericórdia. E terceiro, seu poder de provisão. Ele se compadeceu e, numa ação de misericórdia, acaba provendo ao povo, fazendo sobrar 12 cestos cheios. Até aí, nós não temos problema algum. Só que Marcos, diferente de João, relatando esse mesmo acontecimento, no capítulo 6, no verso 52, Marcos coloca um acréscimo. E esse acréscimo é que é de saltar os olhos, porque ele diz: e os discípulos não haviam entendido o milagre da multiplicação, porque o coração deles estava endurecido. Eu gostaria que você notasse, por favor, nesse momento, que esse versículo não faz o menor sentido, é um contrassenso. Se nós que estamos aqui em 2025, que estamos muito longe desse milagre, não vimos esse milagre, não comemos desse pão, não vivenciamos essa palestra de Cristo no deserto, não participamos desse cesto, nós conseguimos compreender misericórdia, compaixão e provisão. Como é que quem viveu, quem estava lá, quem sabia que não tinha dinheiro, que a noite estava chegando, que não tinha estabelecimento, que o povo estava faminto, eram milhares de pessoas, comeu do pão, viu o pão se multiplicando, viu o milagre de perto, está dizendo, não faz o menor sentido ele ter multiplicado os pães. Então, de duas uma. Bom, primeiro nós temos que colocar aqui em conta que se Cristo tivesse dado um até logo, o povo comia em casa. Então o milagre não tem necessidade, porque milagre é uma intervenção divina quando a ação humana não consegue mais fazer nada. Então o milagre, ele só pode fazer sentido quando a minha mão é curta, senão é Deus me abençoando. Era só Cristo ter dado uma bênção e o povo ia para casa comer. Então os discípulos estão pensando: por que ele fez isto se o povo mora aqui em São Cristóvão? Por que ele fez isto se o povo mora aqui pertinho daqui? Porque era nós só despedir e o povo comia na cantina, comia ali na praça, comia no restaurante, comia em casa, comeria em qualquer canto.
por que é que ele multiplica os pães? Então nós estamos diante de um impasse e parece que a multiplicação dos pães, ela vai além de forrar a barriga de crente. A intenção de Cristo está muito além só de satisfazer a necessidade do povo. E perceba que eu estou colocando só, e essa expressão vincula por inferência que eu estou dizendo que de fato ela mata a fome, mas o interesse de Cristo está muito além disto, e eu tentarei aqui provar para vocês. Como isto será possível? Provérbios de número 25, se não me falha a memória, o verso de número 11, o proverbista dirá: com maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita o seu tempo. Acertei? É isso? Pronto, Provérbio 25, 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita o seu tempo. Pastor, o que esse provérbio quer dizer? A expressão salvas de prata vem do hebraico maskiot, M-A-S-K-I-O-T. Maskiot é uma rede reticular produzida por ourives que está cobrindo a maçãs de ouro. Pastor, por que você está sendo detalhista? Para você compreender que essa rede, por ser reticular, ela tem vários furinhos. Então eu quero que você imagine que essa toalha tivesse vários orifícios, como se fosse de fato reticular. E aí, aqui nesse púlpito, tivéssemos maçãs de ouro, e eu cobrisse essas maçãs de ouro com essa malha, chamada de maskiot. Então, quando você está longe da maskiot, você percebe que ela está guardando alguma coisa, mas seus olhos não conseguem penetrar os orifícios, porque você está distante da malha. Conforme você vai se aproximando da malha, essa forma reticular dela permite com que o seu olhar penetre ela e você consegue enxergar as maçãs de ouro. Assim é a Bíblia Sagrada. Se você lê o texto correndo, milagre de provisão, compaixão e misericórdia. Se você se aproxima do texto, seus olhos varam o texto e você percebe o que Cristo está ocultando de imenso valor através desse milagre da multiplicação de pães, e a gente vai dar uma puxada nessa maskiot para a gente conseguir ver um pouquinho da maçã de ouro. Onde está essa maçã de ouro? Primeira coisa que nós devemos considerar no capítulo 6 são 3 palavras. Quantas palavras, irmãos? 3. Por isso que eu li João, porque Marcos e Mateus serão um pouquinho menos detalhistas e usarão a palavra relva verde. Já João, no verso de número 4 do capítulo 6, vai falar a palavra Páscoa. Se você ainda é um crente que traz caneta para a igreja, é só você vincular a palavra Páscoa no capítulo 6, verso 4. Segunda expressão que nós devemos vincular é o verso de número 30, que eles usam a palavra sinal. E a terceira e última palavra está no verso 31, que é a palavra maná. Então nós temos que guardar essa noite, a princípio, 3 palavras: Páscoa, sinal, maná. Páscoa o que, irmão? Sinal, maná. Por que essas 3 palavras são importantes? Primeiro, porque se você é um bom leitor da Bíblia Sagrada, e eu sei que vocês são, o que vocês podem se lembrar? Mostra para mim na Bíblia Sagrada, quando Cristo quando Cristo transforma a água em vinho, ninguém quer coroá-lo como rei. Quando ele abre os olhos do cego, ninguém quer coroá-lo como rei. No máximo chamam ele de profeta ou de um enviado do Altíssimo. Quando ele manda o paralítico se levantar, é mais um profeta. Quando ele encontra a samaritana, é mais um profeta. Quando ele anda sobre a tempestade, é mais um profeta. Quando ele multiplica os pães, já muda o contexto. E por que muda o contexto? Capítulo 6, verso 15, diz o texto sagrado, que Cristo percebe que o povo que comeu o pão quer coroá-lo como rei. Então nós já temos aqui um grande detalhe. Por que quando ele ressuscita Lázaro, ninguém quer coroá-lo como rei? Por que quando ele transforma a água em vinho, ninguém quer coroá-lo como rei? Mas quando ele multiplica pão em peixe, o povo diz: é esse, não pode ser outro. Esse é o rei dos reis. Aonde o povo está tirando da cabeça que o fato dele ter multiplicado o pão parece ter maior, ou ser mais grandioso do que ele ressuscitar um morto, embasado na tradição judaica. Porque os rabinos escreveram vários documentos, principalmente no primeiro e no segundo século, mas que já giravam esses ensinamentos no tempo de Cristo, da pessoa do Messias. Então os judeus que esperam o Messias até hoje, escreveram vários documentos, pautados nos textos sagrados e na tradição oral deles, o perfil do Messias, para que o povo não seja enganado e consiga distinguir o Messias de um profeta. Dentre tantas características que o Messias tem que ter, eles dizem que o Messias, para ser Messias, uma dessas características era alimentar o povo dele com um pão milagroso semelhante ao maná. Pastor, de onde você tirou isso? Dos ensinos judaicos. Existe uma série de comentários
importantíssimos no costume judaico. Eu vou ler só 3 aqui, trechinhos, para que vocês entendam. Eles comentando sobre Êxodo 16, 25, eles dizem: não encontrará o maná nessa era, mas encontrará na era que está vindo. O que eles estão dizendo? Ora, agora ninguém vai comer maná, mas quando o Messias vier, prepare a boca, prepare o estômago, que virá um alimento milagroso. Eles comentando sobre Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, eles dizem: como o primeiro Redentor fez descer maná, como se afirma, porque eu farei chover para vós pão do céu, assim o segundo Redentor também fará. O que eles estão dizendo? Primeiro Redentor é Moisés, segundo Redentor é o Messias. Então o Salvador, semelhante a Moisés, vos alimentará com um pão milagroso. Para finalizar, eles dizem: ele, o maná, tem sido preparado para os justos na era do porvir. Todo aquele que crê é digno e come dele. Então eles estão dizendo: quando o Messias vier e instaurar o seu reinado, quem creu, quem foi fiel, pode se preparar, vai comer um pão milagroso. Eu sei que vocês estão me dando atenção, e o que vocês devem estar cogitando? Não faz sentido, pastor. Tem profeta na Bíblia Sagrada que multiplicou farinha. Ele não poderia ser confundido? Não poderia. Porque este milagre que os rabinos estão ensinando que o Messias faria, não poderia ser feito em qualquer momento do ano. Não pode ser feito em dezembro, não pode ser feito em julho, não pode ser feito em agosto. Quando é que o milagre deveria ser feito? Pautado em Josué, capítulo 5, verso 10, 11 e 12, seria no período da Páscoa. Qual período? Então o que eles estão dizendo? No período da Páscoa. Se alguém disser ser o Messias e vos der um pão milagroso, fiquem bem atentos. É bem possível que esta pessoa seja o Messias. E aí, o capítulo 6 de João e o livro de Êxodo, capítulo 16, estão bem paralelos. Por que paralelos? O povo em Êxodo estava no deserto. Cristo também estava no deserto. Moisés divide o povo em dezenas. Cristo também divide o povo em dezenas. O povo come o pão e se farta. O povo também come com Cristo e se farta. O maná sobrava no chão. Cristo faz sobrar 12 cestos cheios. Conforme o povo vai comendo, vai sobrando pão, vai vendo que está no deserto, 3 dias com Cristo, ouvindo a ministração, e por aí vai, eles começam a dizer: é esse aí, estamos diante do Salvador, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aí, maravilhoso. O problema é que Cristo não quer ser coroado. A primeira vinda de Cristo é como servo sofredor. E quando ele percebe que o povo quer colocar uma coroa na cabeça dele, pela madrugada, ele sobe o monte, desce o monte, atravessa a tempestade. O povo vê ele partindo para o outro lado da margem, atravessa no outro dia, e aí acontece um segundo culto. Perceba de pé, por favor, que eu estou dizendo segundo culto. Eu não estou dizendo outras pessoas. As mesmas pessoas que comeram o pão e que disseram: é o rei, no segundo culto estão participando com Cristo. No primeiro culto, Cristo é quem diz: não precisa nem abrir a boca, eu conheço a necessidade de vocês, não precisa nem se comunicar, eu vou prover, não precisa nem ficar desesperado, vai ter alimento e vai sobrar alimento para vocês levarem para casa. No segundo culto, Cristo já parece não receber o povo no mesmo tom, porque se você olhar bem, ao ver o povo se aproximando, ele diz: agora eu já sei. Já sabe o que? Vocês já não são mais o povo do primeiro culto. Ué, é o mesmo CPF, é o mesmo tom de pele, é o mesmo nome. Como não somos os mesmos? Em espírito, não é. No primeiro, a fome de vocês era de mim. A noite chegou, ninguém se incomodou. A fome bateu, ninguém se incomodou. Sem dinheiro, ninguém se incomodou. Sem pão, ninguém se incomodou. No deserto, ninguém se incomodou. E agora? Agora vocês querem pão. Vocês não querem um sinal. Espera aí, irmãos. Imagine se eu multiplicasse pães aqui, distribuísse pão para a Adipec comesse o pão e eu falasse: irmão, isso aqui é só o pão, o sinal é outra coisa. Não faz sentido. O pão multiplicado deveria ser chamado de sinal, mas Cristo diz não. Uma coisa é o sinal, outra coisa é o pão. Por que essa dicotomia? Porque sinal, amado, identifica alguém. É semelhante a isso que eu tenho no rosto. É um sinal, é uma marca, é uma característica, é algo que aponta, que revela, que identifica uma pessoa. O que Cristo está dizendo é: vocês não entenderam que eu poderia ter dado até logo, e vocês saírem da Adipec e comer pão aí na rua, comer pão na cantina? Vocês não entenderam que o que eu fiz para vocês no primeiro culto não foi só para encher sua barriga. Através do milagre,
eu dei um sinal para vocês. Na verdade, o pão não era para matar fome. O pão era para revelar quem eu era na vida de vocês. Quando o povo ouve isto, o povo disse: não, isso aí não faz sentido. Se o Senhor quer que a gente glorifique como glorificava antigamente, porque já passou 8 anos. Se o Senhor quer que a gente arraste o pé como arrastava antigamente, se o Senhor quer que eu pule da cadeira como pulava antigamente, tá fácil, Senhor. Somos as mesmas pessoas. O que depende do culto não é nós, é o Senhor. Por que você? Sabe por que você? Porque nós aguardamos um sinal. Nossos pais nos ensinaram que o Messias faz sinal. Qual é o sinal que você faz? Se você faz sinal, hoje não é noite de paralítico levantar, nem de mudo falar e nem de cego enxergar. Essa noite é a noite do maná. É só o Senhor multiplicar, dar o maná na nossa boca e o primeiro culto vai voltar. É fácil de resolver. Quer que o 8º ano seja na mesma intensidade do primeiro? Bota o maná na nossa mesa, que está tudo resolvido, e a gente glorifica como o Senhor nunca viu a gente glorificar. Aí Cristo olha para o povo e diz: agora eu entendi, vocês querem me adorar mediante o maná. Para início de conversa, maná não foi feito por Moisés, maná foi feito por Deus. Moisés só foi instrumento. Quem matou a fome dos vossos pais não foi homem, foi aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Segunda indicação que eu quero dar para vocês: para início de conversa, vocês estão mal informados, porque os vossos pais comeram maná 40 anos, e sabe qual foi o resultado? Pereceram no deserto, diz Cristo. O que Cristo está dizendo? Amados, 2 características do maná. Primeiro, maná não compra em padaria, maná desce do céu. Então maná é um milagre. Ninguém bota a mão no maná, ninguém produz maná, ninguém sabe como fazer a receita do maná. Maná, quem tem receita é Deus. Nem anjo trazia, descia do céu. Então, primeira coisa, o maná é milagroso. Segunda informação, Êxodo 16, maná tem sabor de mel. Então, milagre que cai do céu tem gosto adocicado. Maná tem gosto adocicado. Milagre sempre adoça a boca de quem é o seu alvo. Milagre sempre adoça a boca de quem é o seu alvo. Pastor, não entendi. Eu faço questão de explicar. Imagine você abrindo a porta de casa, antes de sair para trabalhar, tem um punhado de maná na sua porta. Quando você vai acordar no outro dia, mais um punhado de maná na sua porta. Se você quer carne, a carne bate na sua porta. O que Deus está dizendo para o povo no deserto? Olha, abra a boca que tem milagre todo dia para você. Vai ter milagre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então, durante 40 anos, pastor Oberon, o povo comia milagre. E qual era o resultado? A boca adoçava. Comer milagre, a boca adoça. Comer milagre, a boca adoça. E por que perecia? Porque todo milagre é uma intervenção do sobrenatural no físico, no real. Para ser um pouquinho mais claro, todo milagre adoça a boca, porque resolve de forma urgente coisas que você não tem capacidade para realizar. Só que milagre, por intervir nas coisas de baixo, tem prazo de validade. Vou ser mais claro ainda: o maná você comia na segunda, adoçava a boca, mas na terça já estava podre. O maná de terça não adoçava na quarta, o maná de quarta não adoçava na quinta, o maná de quinta estava podre na sexta, o maná de sexta estava podre no sábado. Então todo dia tinha que adoçar a boca, porque milagre tem prazo muito curto. Se milagre adoçasse a boca de forma eterna, você não precisava pedir vários milagres ao longo do ano, bastava um e a sua fé já estaria estabelecida. Porque carro, quando vem como milagre, adoça a boca. Daqui 5 anos, ou dependendo da quilometragem, você vai ter que desfazer desse carro. O sapato que você está calçado, daqui a pouquinho a sola dele vai embora, você vai ter que jogar fora e adoçar a boca com outro. A casa dos seus sonhos, você compra, você morre, ela vai ficar apodrecida, e você vai ter que adoçar a boca com outra, ou quem ficou é que terá a boca adoçada. O que Cristo está dizendo é: milagres são importantes quando o seu recurso não cabe mais. Aí eu adoço a sua boca. Mas milagre não mantém ninguém em pé, porque daqui a pouquinho
o que eu fiz hoje na vida de vocês, lá para agosto vocês já esqueceram e já estão querendo até se desviar e se afastar da minha presença. Então o que ele está dizendo? Fica tranquilo, eu tenho o poder de fazer milagre, mas nesse 8º ano, o que eu estou oferecendo para você não é algo que adoça a tua boca em janeiro e já está podre em agosto. O que eu estou oferecendo para você não é algo que vai adoçar a tua boca na quinta e vai estar amargo na sexta. O que eu vim oferecer para você é o verdadeiro pão vivo que acabou de descer do céu. Alguém está entendendo? Está glorificando a Deus. E aí ele diz: quem comer desse pão nunca terá fome, nunca terá sede. Pastor, dá para ser claro? Dá? E eu já começo a concluir. Você lembra daquele texto que um rapaz chegou a Cristo e disse assim para ele: Senhor, pois não, passa lá em São Cristóvão. O que está acontecendo lá? Meu pai morreu, deixou um terreno. E o que eu tenho a ver com isso? Eu e meu irmão estamos saindo na briga para ver quem vai ficar com o terreno. Tem como o senhor dar uma visitada lá em São Cristóvão, rachar o terreno no meio, para cada um ficar com um pedaço? Não sou eu, tá? É a Bíblia, não sou eu. Nesse momento, Cristo é muito áspero. Ele olha para o rapaz e diz assim para ele: eu sou o teu advogado, eu estou aqui para resolver teu problema de terreno, eu estou aqui só para resolver seus picuinhas familiares. Ele disse: já estou percebendo que você só vem na minha presença ligada ao terreno, mas eu vou te dar uma resposta, uma parábola. Qual é a parábola? Um grande homem, um grande fazendeiro, saiu a semear. Tá, Jesus, e o que aconteceu? Na colheita, colheu mais do que imaginava. Não entendi, o celeiro dele era pequeno. Então quando ele queria colocar tudo que ele colheu, o celeiro não cabia. Ainda não fui claro? Não, Jesus, não foi claro. Ao invés de agradecer pela colheita, se preocupou ainda com o celeiro. 2025 inteiro dele foi plantando, colhendo e martelando. Não conseguiu agradecer a Deus, só reclamando da vida. Primeiro reclamou que tinha que plantar, depois reclamou que tinha que colher, depois reclamou do tamanho do celeiro. Ele não agradecia. Só depois que ele fez o celeiro grandão e colocou tudo dentro do celeiro, aí ele começou a dizer: agora a vida ficou boa. Antes não podia dar aleluia, eu estava desempregado, agora que eu tenho empregado, eu posso dar um aleluia. Antes eu não tinha carro, não tinha como dar glória a Deus, eu andava de bicicleta, mas agora que eu tenho um carro, vale a pena dar glória a Deus. Antes eu não tinha casa, eu pagava aluguel, mas agora que eu comprei a minha, vale a pena dar glória a Deus. Ou seja, só dou glória a Deus com o celeiro cheio e com a boca adocicada. Quando ele vai entrar no celeiro, uma voz bradou do céu e disse: ô louco, ainda essa noite sua senha será chamada, vão chamar o seu nome, vão pedir a sua alma. Em outras palavras, tome cuidado, hein? Se você não parar um pouco para agradecer, a vida pode passar e o que você sonha em ter, você pode até nem desfrutar. Aí ele disse para o rapaz: do que adianta ser rico para o Rio de Janeiro, mas pobre diante daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, para que o povo não caia no mesmo erro do rapaz. Ele olha para o resto da multidão e diz assim para a multidão: ô multidão, abra os olhos por favor. Vocês estão em São Cristóvão, vocês estão no Rio de Janeiro, mas ninguém aqui é carioca. Vocês estão fluminense, vocês estão aqui no Brasil, mas nenhum de vocês é brasileiro. Então para de andar como esse povo anda aí desesperado, porque em 2025 você só vale o que você tem, mas eu ensino que vocês valem o que vocês são. Esse povo aí de fora não consegue descansar de jeito nenhum. Eles acordam desesperado, porque para eles a vida só vale a pena se tiver com bico doce. Então eles acordam assim: que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, que eu vou comer, que a gente para com essa maluquice. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro, ou você serve o Senhor, ou você serve a mamão. Olhe as aves, olhe os lírios, nem Salomão em toda a sua, alguém já está entendendo, está glorificando, se vestiu como um deles. Sabe qual é a resposta de Cristo? Sabe por que você não pode andar como ele? Eles só sabem o que é o maná terreno. Eles conhecem o que é ter a boca doce, eles conhecem de CEP bom, eles conhecem de roupa boa, eles conhecem de celular bom, eles conhecem de comer comida boa, eles conhecem de bebida boa, mas eles não conhecem a verdadeira comunhão. Então quem não tem comunhão depende da força do braço, tem que se desesperar mesmo, tem que viver afoito mesmo, tem que ficar sem dormir por conta de Estados Unidos e China. Mas vós que comeu o pão da vida, mas vós que tem o Jesus e tem Deus na vida, por que é que você não está adorando? Por que é que você está preocupado? Se Deus está cuidando de pomba, se Deus está cuidando de pardal,
babosa não vai cuidar de vós, que ele se esvaziou de si mesmo e morreu na cruz. Alguém está recebendo essa palavra? Levante a tua, meu Deus, levante a tua mão mais alto que você puder. Essa mão que você levantou, me ajude a pregar em nome de Jesus. Coloque essa mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Chacoalha ele, chacoalha, para perturbar mesmo. É para irritar ele, diga para ele: nesse 8º ano, pode faltar dinheiro. Nesse 8º ano, pode faltar saúde. Só não vai faltar glória. Só não vai faltar vida com Deus. Só não vai faltar intimidade. Não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem Trump, não tem Xi Jinping, não tem Satanás que vai tirar a paz de um servo que vive para o... Só que recebe essa palavra, dá um pulo dessa cadeira e agora faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia! Aleluia! Tem glória a Deus aí, 1 minuto de glória, 1 minuto de aleluia. Se a tua mão não alcança, a de Jeová alcança. Se a tua chave não abre, a de Jeová abre. Descansa, descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa de pé aqui. Descansa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu já entendi. Sabe o que está faltando para a igreja brasileira? É oração. Templo a gente tem, microfone a gente tem, som a gente tem, mas a gente está acostumado, acomodou. É por isso que parece que o crente só acorda apanhando. A gente está vivendo muito relax, muito solto, muito frouxo. Daqui a pouco as coisas apertam, o crente volta a orar. É por isso que você vem aqui, parece que vem ouvir palestra. Você não tem fé, você fica com combustível agora, daqui a pouco você está murchando, está querendo desviar. Só sabe adorar com a boca doce, mas para quem tem intimidade no joelho, queridão, levante a tua mão lá em cima agora. Levante a tua mão lá em cima. Acabou a brincadeira, é hora de despertar, irmão. É hora de acordar. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós sabemos em quem confiamos. Nós faremos menção. Eu quero ouvir a igreja militante abrindo a boca e dando uma raja. Ter que Vassarabia, Huracanto, revassando, revacantaraia. Abra a tua boca aí agora. Você que é batizado no Espírito Santo, eita glória. Abra a tua boca de Beck, abra a tua boca. Aleluia, aleluia. Eita, aleluia, 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 aleluia. Ele aplana os montes, ele abre caminho no deserto, ele vai chover pão no deserto, ele tira a água da rocha, ele abre o mar com chave de madeira, ele fala e a terra se derrete. Este é o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória. Machuri cantará machandaraia. Aleluia, 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 aleluia. Tem fogo, tem mistério, tem renovo, tem fogo, tem mistério, tem renovo, tem fogo, tem mistério, tem renovo. Aleluia. Para eu concluir, que maravilha. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Deixa os vasos. Deixa, não se segura não, mulher de Deus. Não se segura não, homem de Deus. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te tomar. Eu concluo agora. Olha o nível de loucura que esse povo chegou. Jesus, pois não. 9:5. Cadê o maná? Ele disse: hoje não tem. Hoje não tem. Hoje é eu e você. Aí o povo disse: culto só com Jesus não tem graça. Eu vou embora. Ou tenho o que eu preciso, ou eu viro as costas e meto o pé. Ele disse: então, pois bem, pode ir embora. Parece o culto de hoje. Não de hoje aqui, de hoje em dia. O foco não é mais Jesus, é adoçar a boca. A gente não adora mais Ele. O louvor tem que te agradar, a palavra tem que te agradar, o banco tem que te agradar. Jesus disse: hoje acabou essa conversa. É eu e você. Não quer? Rala. O povo foi embora. E os que ficaram? Ele diz: vai também. Mas os que ficaram disseram: para onde? Para onde? Para onde iremos nós? Para Sapucaí? Para o baile funk? Para onde? Para onde? Se só tu tens palavras. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Quem não é grato pela salvação nunca será grato por nada. E vamos começar a ser adulto. Com essa conversa fiada. Desviei porque a religião. Você desviou porque você não ama Jesus. Você não larga teu time de futebol? Que não te dá uma pipoca. Não vem com essa conversa. Desviei porque o povo não pegava na minha mão. Então volta lá pro pancadão, vestir aquele short curto e botar fuzil nas costas, para você ver ser gostoso. Agora, para quem reconhece, que se não fosse Ele, eu já teria sido morta há muito tempo. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Podem falar mal de mim. Se não quiser pegar na minha mão, tá tranquilo também. Eu vim por Ele, olhando para o autor e consumador. Cadê os crentes que amam a Jesus e a sua palavra? Fica de pé comigo, glorificando a Deus aí agora. Aleluia. Amados, tem um texto em Esdras que eu acho espetacular. O povo que perseguiu Esdras, perdão, foi o povo que permaneceu em Jerusalém. Não foi ímpio não, tá, querido?
O povo queria empacar as coisas. Diz a Bíblia que eles estavam sob ameaça de morte. É só ler Esdras no capítulo 1. E mesmo debaixo da ameaça de morte, eles firmavam o altar. Olha que loucura. Eu vou te matar. E o povo fazendo altar. A sinagoga, ela nasceu na Babilônia. Por que a sinagoga nasceu? Antes da Babilônia, os únicos que ensinavam a palavra eram sacerdotes. Compreende? O que eles perceberam? Se isso aqui ficar na mão só de sacerdote, nosso povo vai perecer. Porque sacerdote só ensina no templo. Então os rabinos eram pessoas simples na grande maioria. E começaram a comer isso aqui. Na Babilônia não tinha Páscoa. Na Babilônia não tinha Pentecostes. Na Babilônia não tinha congresso. O que tinha na Babilônia? Torá. Só isso aqui, ó. 70 anos. Toma na cabeça, toma na cabeça, toma na cabeça, toma na cabeça. Depois de 70 anos comendo isso aqui, quando o povo chega em Jerusalém, já não tem mais ameaça de morte que arranca eles do altar. Compreende? Está entendendo? Nesse 8º ano aqui, nenhum de vocês vão se perder, em nome de Jesus. Nenhum. Nem ameaça de morte. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Nem ameaça de morte nos arranca. Quem está comigo nessa palavra, abra a boca e diga glória a Deus o mais alto que você pode. Amados, deixa eu lhe dizer o que eu acho é achismo. Hoje o mundo é multilateral. É multilateral. O que é multilateral? O Brasil não depende só de um. Tem que negociar com a China, tem que negociar com o árabe, tem que negociar com os Estados Unidos. Então todos os países exportam e importam para muitos. Nessa guerra, pastor Beron, a China começa a sobressair pela forma que impõe o trabalho escravo. Mão de obra barata, muitas horas de trabalho, vende muito, produz muito. Os Estados Unidos, respeitando as regras, não conseguem produzir o tanto. O que o Trump acha que está fazendo? Eu aumento o imposto e forço todo mundo a negociar comigo. Quero fazer bilateral. Quer comprar? Tem que vir sentar na mesa e a gente negocia. Para alguns, é para quebrar de propósito a moeda e fazer uma moeda só. Eu não sei se você está percebendo, mas parece que o funil está apertando. Nessas guerras todas, vai precisar de um líder que pregue a paz. Eu tenho a sensação que o funil está estreitando. E a gente brincando, só vou para a igreja se eu gostar. Continue assim. Você vai ver se vai dar certo. Essa é a hora que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Tem alguém aqui ainda? Diga glória a Deus o mais alto que você puder. E crente não tem medo de apocalipse e arrebatamento. Quem tem que ter medo é ímpio. Para nós não. Porque quando ele vier, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Feche os seus olhos aí, por favor. Amados, Deus está com saudade da gente, é isto. Está na hora da gente apertar o cinto, irmão. Está na hora da gente encarar o diabo. Está na hora da gente mostrar para o Rio de Janeiro que quem manda nesse estado não é tráfico nem milícia. Essa é a verdade. Está na hora da gente pisar nesse chão aqui com o pé firme. Porque diz a Bíblia, onde colocar a planta dos teus pés, Ele nos dá a terra. Eu acredito. Quantos acreditam que nós somos um ponto de bênção de Deus aqui na terra? Eu não tenho dúvida.
Feche teus olhos, por favor. O meu desejo nesse 8º ano é que a DBEC esteja mais fervorosa ainda. Que Deus te enriqueça, que Ele te prospere, que te dê saúde, que Ele realize seus sonhos. Mas acima de tudo isto, que você esteja pingando azeite, com sede e fome de Deus, como foi cantado aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você começar a orar do teu jeito aí agora. Ora, comece a orar do teu jeito e diga a Deus: eu não tenho para onde ir. Eu quero habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Ore, ore. Eu quero que você abra a boca e comece a orar mesmo do teu jeito. Diga: Senhor, eu não aceito mais ser um crente frio. Eu não aceito mais ser um crente frequentador de igreja. Eu não aceito mais, eu não era assim. Eu não aceito mais levar a vida de qualquer maneira. Eu não aceito mais ser um crente de boca suja. Eu não aceito mais ser um crente de mau testemunho. Eu não aceito mais ser um crente que não libera perdão. Eu não aceito mais. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ore com as suas palavras. Ore do teu jeito. Ore da tua forma, mas ore. Abra a sua boca e enfoque ao nome do Deus vivo. Ore mesmo, ore mesmo, ore mesmo, ore mesmo. Invocai o Senhor enquanto nós podemos o achar. É hora, a hora é agora. A hora de despertar é agora. Quem nós somos? As prudentes ou as imprudentes? As loucas ou as sábias? Quem nós somos? As tolas ou as prudentes? É hora de colocarmos azeite nas lamparinas e acendemos diante de Deus. É hora de entendermos que o céu é tomada força. É a força, irmão. É a força, minha irmã. É luta, é guerra. Se você recebeu essa palavra do Senhor, aplauda Ele o mais forte que você pode aplaudir. Tome então assento 1 minuto só. Aleluia. Você que está afastado, você conhece a verdade. Não dá mais para cochear em 2 pensamentos. Se não for no altar, você vai para onde? Sua ficha ainda não caiu? Irmãos, a juventude atual está dizendo que a nova modalidade é relação aberta. Tem um novo estilo agora de sexualidade, sei lá o que é aquilo, que a pessoa se identifica com um bicho. O mundo está de ponta cabeça. Não há outro caminho. Essa é a oportunidade de você se saciar em Cristo. Agora escute o que eu vou lhe dizer, eu concluo. Tem um homem que é de esquerda, é um louco, louco de verdade. A biografia desse cara é uma das mais nefastas que tem, e eu não sei como é que ninguém explora isso. Mas ele disse umas verdades, ocupando uma cátedra na faculdade da França, falando sobre a ordem do discurso. Michel Foucault diz o seguinte: quem domina o discurso, domina os corpos. Espetacular isto. A linguagem determina como você pensa. Quem me ouve, diga amém, por favor. Esses dias eu pregando uma mensagem que já preguei aqui na DPEC sobre suicídio, a pedido de um pastor amigo. 5.000 jovens na igreja. 5.000. Quando eu perguntei, quem aqui já pensou em se matar, vem para frente? 4.000 vieram. E escute o que eu vou lhe dizer. Não aceito o nariz, não aceito o cabelo, não aceito o corpo, não aceito a casa, não aceito a vida. Amados, eu sou de 87. Um carrinho de rolemã e uma rua descida gera felicidade. Ou não? E aquilo comia os dedos tudinho da gente, que freava, capotava.
Ralar, banho de chuva já era felicidade. Mas é o discurso de eu querer me equiparar com a vida dos outros. Sua boca está tão amarga que até a sua vida você tem desprezado. Mas eu te apresento um Senhor que não te aceita pelos seus números. Ele não te aceita por um padrão. Ele te aceita por graça. Porque Ele te ama. E você que está afastado, você sabe disto. Chega de tapar o sol com uma peneira e de achar que um copo de uísque, de vodka, vai matar os seus problemas. Não vai matar. Mas Jesus, Ele é a solução para a vida. Ele é a salvação. Ele é o caminho, Ele é tudo. E esse tudo se faz de graça. Tem noção do que é isto? Esse tudo se faz de graça. E Ele te chama essa noite para voltar para os caminhos dEle. Não há outro caminho, você sabe disto. Eu quero saber onde está a primeira vida que quer voltar para Jesus. Um sinal com a sua mão. Nós queremos muito orar por você aqui esta noite. Alguém esta noite que quer voltar para Cristo, dê um sinal com a sua mão. Alguém vai segurar na sua mão. Nós queremos orar junto com você. Pastor, eu não estou afastado. Eu nunca aceitei a Cristo. Pois esta é a tua oportunidade de receber Cristo na sua vida, de transformar a sua história, de ser uma fonte na sua família, ou por onde quer que você ande, porque diz a Bíblia, João capítulo 8, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E diz a Bíblia abaixo, e dizia isto, ele do Espírito que havia de ser dado. Quem tem o Espírito Santo vira uma fonte. Tu serás uma fonte nesse bairro, aonde quer que você ande. Você precisa vir a Cristo. Eu só insisto porque você tem um valor inestimável. Não dá para calcular o quanto você vale para Deus, para o Evangelho, para o sacrifício vicário de Cristo. Aonde está você? Alguém esta noite que quer aceitar ou voltar a Cristo, dê um sinal com a sua mão e não será suficiente para orarmos por você. Alguém? Se há e não se decidiu, que Deus te conceda uma nova oportunidade. E se você puder e quiser, aplauda Jesus mais uma vez. Pastor Aberon. Me ensina, me inspira, outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, e aqui outra vez no meu coração. Meu Deus. Não vou nem perguntar quem esse confronto, dessa realidade que nós precisávamos ouvir, despertar, que você possa remoer essa palavra hoje, amanhã, repensar, rever o que Deus falou pela boca do seu servo para nós esta noite. Quantos quer louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Júnior? Aplauda ao Senhor Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, sou grato a Deus. Como eu precisava. Quem mais precisava ouvir isso? Eu precisava. Quem mais precisava ouvir isso? Amém. Que bênção. Vamos encerrar agradecendo a Deus. Amanhã, querendo Deus, se Deus quiser, estaremos nós aqui, tá? No nosso segundo culto, quinta-feira, da nossa festividade, os 8 anos da nossa igreja. E estará ministrando a palavra de Deus a nossa missionária Esther Freitas amanhã, tá bom, irmãos? Que você tenha uma noite abençoada. Durma bem, acorde bem, em nome de Jesus. E o milagre vai acontecer. O milagre, abre a boca e diz: o milagre está acontecendo, vai acontecer, em nome de Jesus.
Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite memorável, abençoada. Pastora Cristiane, vem aqui orar, agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ajuda ela a subir aí, João, por favor. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Te louvamos, Senhor, por tua presença neste lugar. Sentimos, Senhor, o teu cuidado, o teu amor. Te louvamos, Senhor, porque este lugar não é outro lugar senão a tua casa. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco, por ter nos advertido, nos ensinado, nos exortado nesta noite. Senhor, receba a nossa adoração. Continuemos esta noite te adorando em espírito e em verdade. Senhor, nos leve em paz, nos livra do mal, nos livra do perigo, do embaraço. Senhor, e trabalha a favor das nossas vidas e também da nossa família. Deus, concede-nos a bênção de estarmos aqui amanhã, ó Deus, para junto adorarmos e bendizermos o teu santo e poderoso nome. A cada um de nós, ó Senhor, que possamos encontrar o nosso lar em perfeita paz, em harmonia. Pelo poder do teu nome, Senhor, manifesta a tua glória no nosso lar. Manifesta o teu poder na vida dos nossos familiares e continua nos abençoando no decorrer desta noite, Senhor. É tudo isso que nós lhe pedimos e cremos em ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. O amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos dizem. E a vitória pelo sangue, operando Deus